Olá todo mundo! Muitos de vocês provavelmente ouviram falar de criaturas míticas e misteriosas, como sereias, ninfas, tritões, bruxas do mar e outros. Elas têm vários nomes, você pegou a ideia. Mas onde elas vivem? Elas realmente existem? E caso existam de fato, como se parecem? Com homens ou com peixes? Neste tema existem mais perguntas que respostas. Nós não podemos dizer nada com certeza. Porém, temos algumas histórias daqueles que alegam terem visto homens anfíbios. Vamos começar. Mr. Francis. O primeiro homem anfíbio real foi um cidadão dos Estados Unidos, Francis Faletiuk. Nos tempos da Guerra Fria, ele tinha guelras artificiais injetadas em seu corpo. Os detalhes do experimento feito no Centro Médico da Universidade Duke são conhecidos por apenas poucas pessoas. Existem evidências que o voluntário tinha um tubo elástico inserido na sua traqueia, e então os pulmões foram preenchidos com uma solução especial através do tubo. Após isso, ele era capaz de respirar através das guelras por 4 horas. A história não tem detalhes sobre o que aconteceu em seguida, mas um oficial de alto escalão da Marinha dos Estados Unidos disse uma vez que o homem com guelras artificiais viveu no oceano por muito tempo, a uma profundidade de 3,5 km. Alguma coisa na água. Este vídeo foi gravado por um usuário do YouTube que estava testando sua nova câmera na Grande Barreira de Corais, na Austrália. Ele colocou o equipamento em uma gaiola e o instalou no fundo do oceano. Quando ele chegou em casa, ele descobriu que havia filmado algo bastante incomum. Parecia uma sereia, mas não dava para ver muita coisa. Então ele decidiu voltar. Da segunda vez, ele filmou muito mais tempo lá. E não foi em vão. Ele conseguiu o que queria, mas o resultado foi chocante. Na filmagem você pode ver claramente um protótipo de Ariel bem na frente da câmera. Não estamos dizendo que isto é real, mas ainda assim é fascinante. Flagra raro. Enquanto filmavam um documentário para o Animal Planet, pescadores acidentalmente capturaram uma criatura antropomórfica que parecia uma sereia e estava tentando escapar da rede. Ela teve um comportamento muito agressivo e tentou machucar os pescadores. Na filmagem você pode ver muito bem uma mão grande com membranas entre os dedos. No final, a criatura misteriosa conseguiu escapar e por isso nunca saberemos o que ela realmente era. Desafio no Cáspio. Em 2014, pessoas do norte do Irã apresentaram evidências da existência de homens anfíbios. Pescadores de um navio chamado Baku foram a fonte da informação. O capitão disse que eles viram uma estranha criatura nadando próximo ao navio deles. Primeiro, eles pensaram que era um grande peixe, mas então eles notaram cabelo na cabeça do monstro, e as nadadeiras eram na verdade braços. Assim que a entrevista foi publicada, uma grande quantidade de cartas de outros pescadores começaram a chegar aos jornais, dizendo que eles também viram criaturas semelhantes. E as descrições batiam: corpo de altura média, com uma barriga protuberante, pés com barbatanas e mãos com 4 dedos achatados. No Irã, o homem anfíbio é chamado de Hunan Shah, que significa senhor da água e dos rios. Habitantes de vilas de pescadores entre as cidades de Astara e Lencoran, no Azerbaijão, também alegam ter visto a criatura. Os oceanólogos acreditam que não era apenas uma espécie, mas toda uma família de pessoas subaquáticas que apareceram no Mar Cáspio por causa do ambiente ruim. Ningens. Esta é outra história bizarra e misteriosa de passado recente. No final de 2012, a revista australiana Mysterious Universe publicou uma edição com um artigo sensacional. Supostamente, alguns marinheiros japoneses contaram sobre criaturas marinhas misteriosas perto da costa da Antártica. Elas eram gigantes, seres de 30 metros de comprimento, com pele branca como neve. Provavelmente uma baleia, certo? Bem, tem mais uma coisa. As criaturas tinham braços e rostos humanos. As testemunhas os chamam de ningens, humanos em japonês. E recentemente algumas fotos e filmagens deles apareceram. Não podemos garantir a autenticidade e a qualidade é realmente muito ruim, mas o simples pensamento de ter monstros como estes vivendo no mesmo planeta que nós chega a dar arrepios.
Cabe a você decidir se acredita ou não nestas histórias, mas precisamos mencionar aqui que até mesmo o historiador Heródoto e o filósofo Platão consideravam que os humanos são um tipo de anfíbios. Falando nisso, alguns médicos modernos concordam com eles. Por exemplo, eles classificam o soluço como um atavismo da época em que as pessoas tinham tanto pulmões quanto guelras. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.